Estou aqui na Saura correspondente bancário e é um privilégio, uma grande oportunidade de poder começar essa semana refletindo com você sobre a vida. O que você tem pensado sobre a sua vida? Como você tem vivido a sua vida? E eu li em algum lugar que, de autoria de alguém que não se sabe, que para refletir sobre a vida a gente precisa passar por 3 experiências em 3 lugares diferentes. E esses 3 lugares vão nos dar uma base para a gente pensar sobre a vida, né? O primeiro lugar é no hospital. Eu não sei se você já esteve internado, com certeza você já teve alguém querido ou uma pessoa da sua afeição, pessoa que você gosta, estar internado. Mas se você está querendo pensar sobre a vida, no melhor lugar, em primeiro lugar, é o hospital. E sabe a primeira coisa que as pessoas mais pensam quando tem que ir para um hospital? É que a saúde é uma verdadeira preciosidade. A saúde é algo que a pessoa pensa em valorizar quando ela está no hospital. Porque se ela tem que submeter uma cirurgia, ela descobre uma doença grave, algum problema, e ela pensa assim: puxa, eu devia ter cuidado mais da minha saúde, devia ter bebido mais água, devia ter me alimentado melhor, eu devia não ter bebido tanto, não ter exagerado na bebida, e agora minha saúde, lá se foi ela. Ela é tão importante, agora eu não tenho. Então muitas vezes a pessoa precisa passar pelo hospital para poder aprender a valorizar a vida e principalmente a saúde. Cuidar do seu corpo, fazer exercício, fazer os seus check-ups. É tão importante a gente fazer isso, cuidar da nossa saúde. Mas um outro lugar muito interessante para a gente examinar sobre a vida, um pouco mais radical, é a prisão. Eu imagino que aqui no nosso meio, talvez você não teve que passar pela experiência de ser preso. Mas com certeza você conhece alguém que foi preso. E eu já estive visitando pessoas na prisão. Aliás, é um dos mandamentos de Jesus, que eu estive preso e você fosse me visitar, E eu estive na prisão. Sabe a primeira coisa que a pessoa valoriza quando está lá dentro daquelas grades? A liberdade. Não tem coisa mais gostosa do que a liberdade. Imaginou? Você ir e vir a hora que você quiser, aonde você quiser. Você pode sair e entrar de qualquer lugar. Pode ir para sua casa e voltar para sua casa. A liberdade é uma coisa muito preciosa. Mas a pessoa só pensa sobre o valor da liberdade quando ela perde. Quando ela perde a liberdade, então ela acorda para a vida. Puxa, eu era feliz e não sabia. Eu era livre e não valorizei a minha liberdade, não usei a minha liberdade com responsabilidade, eu exagerei, eu extrapolei e agora eu estou pagando o preço, perdi a minha liberdade. E a prisão é tão radical que as pessoas, às vezes, quando descobrem que a liberdade é importante, já é tarde demais. Porque às vezes ele tem uma pena um pouco longa para cumprir, e lá na cadeia ele tem que entrar no sistema das facções. De repente ele tem que entrar numa facção, porque a sua família corre risco, ele tem que obedecer àquela facção, e ele tem que pagar para aquela facção para poder fazer parte, e aí então ele tem que aplicar golpes, ele tem que gerenciar pessoas fora da prisão para trabalhar para ele, porque ele agora faz parte de um meio. E tudo isso porque ele não soube valorizar a sua liberdade, ele perdeu a liberdade.
Então quem foi para a prisão ou quem está na prisão deve valorizar muito a liberdade. Sabe, meus irmãos, um outro lugar que nós aprendemos a valorizar a vida, a refletir sobre a vida, é o cemitério. O cemitério é um lugar que a gente reflete sobre a vida. Quando eu estudei teologia há 30 anos atrás, e o nosso professor nos levava para a caminhada no cemitério. Vamos passear pelo cemitério. Não tem lugar melhor para você refletir sobre a sua vida. E ali no cemitério, a gente observava aquelas lápides, aqueles túmulos, alguns chiques, alguns caríssimos, outros túmulos simples, né? Apenas uma cerquinha de madeira num montinho de terra, nem túmulo tinha, nem lápide tinha. E eu pude perceber ali quantas pessoas tão jovens morreram tão prematuramente, outros viveram longos anos da vida. E eu fico pensando, né? Aliás, eu pensava ali naquele lugar, a vida tem que ser bem vivida, tem que ser aproveitada. Aí eu começava a ler as lápides, eu via nas lápides declarações de amor de quem ficou, para quem partiu. E às vezes um filho mandou escrever uma frase muito bonita, uma declaração de amor para aquele pai, mas que ele nunca falou isso pessoalmente para aquele pai. Ele saiu de casa, foi cuidar da vida dele, e os pais foram ficando, foram envelhecendo, e ele não vinha mais no aniversário, ele tinha muitos compromissos, não podia estar no Natal com eles, o dia dos pais então, nem pensar que ele ia perder um dia, né, ou que gastaram uma viagem para poder estar no dia dos pais contra ele, porque a vida dele era muito atribulada, muito ocupada. E agora o pai morreu, e ele então viaja, faz uma longa viagem para vir no funeral do pai, e depois ele manda fazer uma bela lápide, uma bela placa com uma declaração de amor. Eu vi também algumas lápides do filho, que o pai quem escreveu, né? Uma declaração de amor que aquele pai nunca fez para o filho, mas agora ele está eternizando aquela declaração de amor. Mas o filho não está mais ali para ouvir aquela declaração de amor. Cemitério é um bom lugar para a gente refletir sobre a vida. Como é que você está vivendo os seus dias? Como é que você está se relacionando com a sua família, com o seu pai? É muito importante a sua relação com o seu pai. Qualquer dia eu quero falar sobre isso a partir da minha experiência com meu pai e da minha experiência com Deus como pai. Mas eu só queria chamar a atenção para você que esses 3 lugares ensinam a gente a pensar sobre a vida. A palavra de Deus lá no livro de Salmos, capítulo 90, no versículo 12, é um salmo de Moisés que foi incorporado no salmo. E ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. A contar os nossos dias. Hoje é dia, quem sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Segunda-feira. Oi? Segunda-feira. Segunda-feira. Que dia do mês? 12. Viu? Hoje é dia 12 de setembro. Você vai lá no seu calendário e olha. Esse dia 12 de setembro de 2022 nunca mais vai voltar. Eu nunca mais vou poder vivê-lo novamente. E aí você vai olhar, quando chegar a noite, quando chegar perto das 0 horas, eu vi esse dia, ou ele passou por mim e eu não percebi. E assim a gente vai, né, aprendendo a pensar no dia. O que eu consegui construir nesse dia? O que eu aproveitei? O que eu aprendi? Quantas pessoas eu fui significativa na vida dela nesse dia de hoje? Quantas pessoas eu ajudei ela a vencer aquele obstáculo nesse dia de hoje?
Quantas pessoas eu facilitei para que ela crescesse no dia de hoje. Quantas pessoas terminaram o dia felizes comigo porque eu arrebanhei, eu influenciei, eu trouxe elas para perto de mim. Então, meus queridos, outra coisa para terminar, não tem como a gente aprender a valorizar a vida se a gente não conhecer sobre o autor da vida. O autor da vida que se encarnou e viveu entre nós e nos deixou belos exemplos, o Senhor Jesus. E ele disse assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para vocês não terem uma vida mais ou menos, uma vida sem significado. Eu vim para que vocês vivessem abundantemente. Então, se quer viver a vida de maneira abundante, é só conhecer o autor da vida. Não sei se você tem alguma religião ou não, mas uma coisa é certa, não importa no que você creia, lá um dia você vai ter que prestar contas para o autor da vida, porque ele foi que criou. Se você não acredita que ele te criou, você vai prestar conta para uma ameba, você vai prestar conta para Charles Darwin, vai lá conversar com ele. Agora, se você realmente entender que foi o autor da vida que te criou, você vai comparecer diante de Deus. E se você viver uma vida baseada nos ensinos de Jesus, a coisa vai ser mais leve quando você chegar lá no dia do julgamento final. Que bom que nós podemos refletir sobre isso e que isso influencie a sua vida, a sua semana e o seu dia, de maneira que você viva mais intensamente. E aí isso vai refletir no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na maneira de você encarar os desafios da vida. Você vai ter uma outra cabeça. Eu tenho certeza que você vai se realizar profundamente.